Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antônio, não deixa o cara atrás, não. Não deixa reproduzindo, não. Não. Abençoa Eu Jesus. vou ver eu e eu, né? Não pode não. Só Cumprimento a tu és igreja com a Deus. paz do Senhor. Amém. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo e santo, justo, Glória a Deus. poderoso e fiel. Amém. Verdade, Não Pai. existe um Deus tão soberano como o nosso Deus. Glória a Deus. Glória e honra a ti. E o Senhor preparou essa campanha de uma forma muito especial, né? Nos preparando para o congresso. Glória a Deus. Que a hora que acabar a campanha, na próxima semana já é o Oh, congresso. glória. Glória a Deus. E parece, irmãos, que todas as igrejas têm congresso. Algumas pessoas que nós tentamos convidar, todos eles estavam preocupados com o congresso. E daí eu lembrei da oração da Ana Lúcia, que ela tem orado ao Senhor para o Senhor encher-nos, para Glória a Deus. desenvolvermos. E já vi algumas pregações aqui na nossa igreja de pessoas que têm ousadia, mas não têm palavra. Glória a Deus. E o livro de Provérbios, ele é um livro que você precisa ter palavra, não somente a ousadia. E chegou a hora do Senhor nos levantar, né? Glória Então a Deus. hoje eu vou estar trazendo a palavra do Senhor sobre a igreja de Éfeso. Glória. E na semana que vem a irmã Ana Lúcia vai trazer sobre a palavra de a igreja de Esmirna. E o Senhor vai preparar, que na próxima semana vai ser a irmã Daniela, o irmão Daniel. Se o Senhor preparar algum pregador até lá, amém. Se o Senhor não preparar, é nós, porque nós temos conhecimento e Aleluia. profundidade Glória a na Deus. palavra do Senhor. Porque nós temos conhecimento, temor e profundidade. Glória a Deus. Né? E o Senhor ele é tremendo, né? Deus ele tem falado conosco. Graças a E Deus. essa Bíblia não tem o livro de Apocalipse, irmãos. Eu tenho tanto medo do livro de Apocalipse, Vitória, que ela Meu não tem. Deus, Valdir. Perco medo. Né? Tá vendo? Deus prepara até tu, a primeira pregadora da campanha. O Senhor ele é maravilhoso, né? Glória a Deus. Eu vou pedir para as meninas prestarem atenção, porque eu vou fazer perguntas. Eita glória. Porque o que acontece? Não adianta vir para a igreja se não cultuar. É A verdade. igreja, a gente está vindo para cultuar o Senhor. E a gente não cultua o Senhor só fazendo a obra dele com a obreira Maria, que é a obreira que trabalha com o Senhor. Quando a gente está nas nossas batalhas, chega na escola, alguém pergunta alguma coisa, não vai ter a sua mãe para responder, vai ser você quem vai responder. Verdade. E como que vai ser? Não, às vezes você encontra numa situação, no mundo em que nós vivemos hoje, né? É muito normal, hoje não tem mais o sexo masculino ou feminino, tem ideologia de gênero. E como que você, servindo ao Senhor, vai poder debater essa situação, sabendo que o Senhor criou homem e mulher, É Deus. buscando na palavra, e o Senhor dá ousadia, né? Nós assistimos um filme aqui na igreja, que Deus usou um jovem numa universidade para falar com um ateu, e esse ateu se converteu na presença do Senhor. Glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, que às vezes passa por dificuldade, foca tanto naquela dificuldade, que esquece de ver o que Deus está querendo ensinar ele ou usar ele naquela dificuldade. Glória a Jesus. Quem escreveu as 7 cartas para as igrejas de Apocalipse? Pode responder. Eu. É qualquer pessoa. João. João escreveu. Foi João? Foi o João ali? Foi você que escreveu? Sabia que era ele, não. João escreveu as 7 cartas de Apocalipse, mas onde João estava? Oh, glória. Onde que ele estava, Lorena? Onde é que ele está? Estava na ilha de Patmos. Estava passeando por lá? Estava preso, Eita glória. juntamente com outros criminosos. Não que ele era um homem separado que fazia a vontade de Deus. Mas o governador da ocasião, a pessoa de autoridade da ocasião, falou: não, vou te afastar. Porque ele era uma pessoa que estava fazendo diferença. Mas quando nós temos a unção do Senhor, não importa onde o diabo nos coloque, Deus ele nos Verdade, usa. Deus. Porque nós Glória somos a a igreja Deus. do Senhor.
poderia estar deprimido, É, Deus. poderia estar chateado, poderia perguntar onde é que está o Senhor, que não está me vendo aqui juntamente com essas pessoas. Mas não, foi lá isolado, naquela ilha, que Deus usou ele profundamente, poderosamente, para trazer um grande despertamento. E quando eu comecei a ler essa palavra, parece que foi feito para nós, para a nossa igreja nos dias de hoje, em especial a nossa igreja. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó. Vamos fazer assim, vamos cada um ler um versículo, porque daí a gente consegue meditar bem. Apocalipse, o capítulo 2. É o primeiro livro. Glória a da Deus. Bíblia. Apocalipse. É o primeiro livro? Glória e honra que pertence, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fala, Deus querido. Aleluia, Deus. Ó, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João, ele fala assim, ó, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele estava preso, ele estava afastado, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como o som de trombeta, que dizia, escreve num livro e envia às 7 igrejas da harpa. Coisa maravilhosa é quando nós temos, é no capítulo 1, depois eu vou ler o 2. Coisa maravilhosa é quando nós temos ouvidos sensíveis Glória a Deus. para ouvir a voz do Senhor. João, ele poderia ter se lamentado, mas ele aproveitou aquela situação, ouviu a voz do Senhor e fez uma grande revolução. Irmã Lorena, lê o versículo 1. Primeiro, Ao anjo da igreja em Éfeso. escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Quem é esse? Você sabe quem é esse? Aquele que tem à sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 cabeçais de ouro. É Jesus, Deus. Ana Lúcia. Aleluia. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos. Sabe o que eu acho interessante nessa palavra? É que Deus, ele olha as qualidades que a igreja de Éfeso tinha. Achou? Achou? A igreja que Éfeso tinha. Irmã Daniela, deu 3. A mamãe não está achando E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Glória a Irmã Deus. Vitória, 4. Eu não estou achando. Tenho, porém, Tá contra aqui na ti. tela. Não, até sei que eu estou achando. Uhum. Pode? Pode. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Irmã Maria, leu 5. Lembra-te, pois, desde 7, De onde caíste? tá tão pequenininha. Ali, ó, na tela lá, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica-te as primeiras obras, quando não observaste a ti, e
e tirarei de seu lugar Glória a e Deus. teu castiçar, e se não te arrependeres. Irmã Magnólia, lê o versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaíticas, as quais eu também aborreço. Irmã Maria, lê o 7. A Maria. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Louvado seja o nome Aleluia. do Senhor. A igreja pode aceitar. Grande é o nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu amei esse capítulo, Glória a Deus. porque ele está tão direto com a nossa necessidade nos dias de hoje. A igreja de Éfeso era uma igreja doutrinada. A igreja de Éfeso continuou sendo uma igreja doutrinada. A igreja de Éfeso foi uma das primeiras igrejas que o apóstolo Paulo abriu. Não tem aquele louvor que diz assim: Paulo plantou, o Apolo regou, mas o que importa, quem dá o crescimento é o Senhor. Glória a Deus. Paulo saiu da igreja de Éfeso e deixou Apolo cuidando da igreja. E cada lugar que ele ia, o Senhor levantava pessoas. Glória a Deus. A igreja de Éfeso era muito ligada aos misticismo, era muito ligada à idolatria. E eles conseguiram se converter e ter um olhar voltado para o Senhor. Glória a Deus. Só que houve um tempo em que a igreja continuou doutrinada. Só que daí as pessoas estavam indo por ir, fazendo por fazer. E Deus olhou e viu. E o que é mais interessante nessa palavra, que o Senhor fala assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu o achaste mentirosos. Irmãos, essa palavra este versículo tem tudo a ver conosco. Se chega alguém aqui que é um falso profeta, a gente é o primeiro a ter discernimento do Espírito Santo e falar: não, aquele não é cristão não, olha só. Se chega alguém aqui falando que não tem nada, porque hoje nós estamos vivendo uma situação que usos e costumes é só para aqueles que são antigos, que Deus não está no meio dos usos e costumes, a gente sabe falar que não. E quando nós colocamos alguma roupa que não agrada ao Senhor, o Espírito Santo ele nos mostra. Acontecia isso na igreja de Éfeso quando ela estava fria. Exatamente do mesmo jeito. Aleluia. O fato de você saber o que está certo e o que está errado não quer dizer que você está na presença do Senhor como o Senhor quer que você esteja. O fato de você vir cultuar não quer dizer que você é cristão da forma que muitas vezes nós achamos que nós somos. E o Senhor falou para a igreja de Éfeso: olha, eu sei a tua obra. Eu sei o quanto você sofre quando a igreja está sendo perseguida. Eu sei o quanto você sofre e o quanto que você tem paciência e o quanto você trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. E também nos livros históricos a gente percebe que a igreja de Éfeso, ela tinha um carinho por Paulo, que mesmo Paulo trabalhando em outras igrejas, ela mandava recursos para ajudar Paulo na caminhada deles. Glória a Deus. Existia um amor, existia um trabalho. Mas o Senhor fala assim: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Jeová, desperta teu povo. Faz um reflexo na sua vida. Glória a Jesus. Como é que você era antes e como você é hoje? Jeová, desperta teu povo.
Antigamente tinha oração aqui das 11 à meia-noite e era uma bênção. Aleluia, Jesus. Vai fazer hoje. A irmã da Lúcia comentou, os hinos da pasta grande estão esquecidos. Porque às vezes tem algum louvor que a irmã não gostou, então eu também não vou louvar, só vou louvar nos hinos antigos, porque Deus fala nos hinos antigos. Aleluia, Jesus. Olha como Deus falou nos hinos que nós louvamos hoje. Glória a Deus. Olha como o Senhor falou daquela mulher que acolheu o filho de Jonatas. Jeová, querido. Ele caiu de uma carroça, ele estava lá sem ter valor para a sociedade. E ela, sem ter o que oferecer, ela acolheu para si. Aleluia. Quantos anos se passaram até que o nome do Senhor fosse exaltado? Através daquilo que o Senhor tinha prometido na vida daquele homem. E se não fosse o coração de Maqui? E se não fosse aquela devoção, aquele primeiro amor que arde? Aleluia. Quantas vezes nós não olhávamos a dificuldade para ir para um monte, para ir visitar um irmão, para se preocupar com aquele que estava doente? Hoje a gente verifica se nós podemos ir. Aleluia, Jesus. Será que vai dar? Ai, eu tenho tanta coisa para fazer. Onde é que está, irmãos, o primeiro amor? Oh, glória a Jesus. O que é o primeiro amor? Aleluia. Grande és tu. A Bíblia diz assim que nós devemos amar a Deus sobre tudo e sobre todos e ao nosso irmão como a nós mesmos. Glória a Deus. Hoje eu vi isso no grupinho que os adolescentes lançaram ali, porque o Gabriel veio falar para mim que ele estava firme com Jesus, que o Senhor teve um chamado na vida dele, que ele queria voltar Glória a Deus. para a igreja e ele sabia que ele tinha que congregar aqui. Aleluia. E eu falei para ele, você é muito bem-vindo. Ele falou, Valquíria, eu queria também trabalhar com jovens. Eu falei, é cedo. Tem que ficar 3 meses em observação, não dá para ser agora. Depois da situação que a igreja viveu, todo mundo que quiser renovar os votos tem que passar por 3 meses de observação. Não é que não vai ter oportunidade. Vai ter oportunidade porque oportunidade é necessário. É verdade. Quando você fica em observação, não é que você fica excluído, mas você precisa ter profundidade e ter raiz. É verdade. Para que esse amor ele continue se renovando a cada dia. Nossa, irmãos, às vezes, já houve situações aqui, a situação da irmã Maria Guimarães, quando veio aqui a primeira vez, ela veio de madrugada. E minha mãe saiu para ir orar lá na casa dela e tinha uma mulher endemoniada na cadeira, que nem o macumbeiro conseguia tirar os demônios e aquietar a mulher. E ela não olhou a dificuldade, não olhou a situação, foi chamado para orar, ela foi orar. Glória a Deus. Como que nós somos hoje? Se alguém chega na sua porta e fala, mas eu vou usar na Lúcia, mas é que agora não dá, o Doca está dormindo, vou usar. Eu não estou preparada. Não tem como ser outro dia? A pessoa está precisando de oração naquele momento. Não tem como ser outro dia? Mas será que fulano vai? Fulano tinha que ir. Como fulano não vai, eu não acho que eu tenho que ir. Irmãos, a igreja somos nós somos a igreja do Senhor. Nós temos um lugar aqui reunidos para que nós pudéssemos se reunir, acender as brasas, se encher do Senhor. Mas na hora que o Senhor raiar das nuvens, Ele não vai falar, a igreja que lhes está às portas vem. Ele vai chamar pelo seu nome. Como é que você está? Glória e honra. Aleluia. Como é que você está? Glória a Deus. Desperta teu povo. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ele falou assim depois: tenho, porém, contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Glória a Deus. E falar de amor, irmãos, é difícil. E o Senhor fala assim no versículo 5. Fala aí, fala. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te. O que o Senhor está falando para nós neste versículo? Põe um espelho. Se consertar. Põe um espelho. Relata
aonde você está falhando. Porque é muito fácil eu falar assim, mas também o grupo não vai para frente por causa da Ana Lúcia. Porque a Ana Lúcia... porque a Ana Lúcia, quando na realidade eu deveria abrir um pouquinho mais a minha boca, quando na realidade eu deveria sentir aquele louvor, porque o louvor ele entra, irmãos, na nossa alma, o louvor ele cura. Ontem estava tendo uma pregação aqui, o motoqueiro parou aí na porta e ficou ouvindo a pregação, porque ele estava passando, com o barulho da moto, ele ainda conseguiu ouvir a necessidade do clamor. Glória a Deus. Porque ontem a pregação foi sobre clamor. Glória a E Deus. o Senhor atingiu aquele homem. Glória Então, a Deus. quando o Senhor fala assim, lembra-te, pois, onde caíste. O Senhor, ele não está falando com a igreja, ele está falando individualmente com cada um. Lembra, olha para você, o que é que você precisa melhorar. Por isso que eu falei para as crianças que era para prestar atenção. Glória a Deus. Porque nós estamos assim, todo o tempo precisando de melhora. Glória a E Deus. começa a se melhorar desde criança. Você não pode exigir de uma criança a maturidade de um adulto, mas ela sabe o que é certo e o que é errado. Glória a Deus. Então, muitas vezes, nós temos que olhar no espelho e parar de mimimi, parar de olhar achando que nós somos fracos, porque quem nos fortalece é o Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes a gente fica se vitimizando, se achando coitado, Aleluia. quando não somos. É verdade. Glória e honra a Deus. Quando alguém vem se vitimizar muito comigo lá no meu trabalho, eu falo assim, vai lá visitar minha mãe, vai lá. A mulher não anda, ela está esquecendo, às vezes se perde dentro de casa, ela não está enxergando bem, mas nunca deixa de louvar ao Senhor. Nunca deixa de agradecer a Deus pela condição que ela está. Nunca deixa de exaltar o nome do Senhor e não vê a hora de estar adorando ao Senhor no culto. Quer tenha a oportunidade ou não. Aleluia. Porque está vindo para adorar ao Senhor. E o Senhor está falando para nós, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aleluia. Não precisa, irmãos, achar que você vai se arrepender e já vai fazer ele acontecer. Não, vai praticando as primeiras obras. Aleluia. Que o Senhor vai colocar de uma forma muito especial. Começa a olhar com um olhar de amor. Começa a se colocar no lugar do outro. Glória a Deus. Hoje chegou uma moça lá e falou para minha mãe assim, oi, dona Ivandir. Daí minha mãe, quem é? Né? Eu sou a fulana de tal. E quando eu ouvi a voz dela, o pai dela matou a mãe dela de joelho, a mãe pedindo pelo amor de Deus. E a menina assistiu tudo aquilo. E daí eu estava atendendo um doutor lá, e eu peguei e contei para ele, né? Ele falou, nossa, Valquíria, tem situações que é tão difíceis, né? E só o tempo para curar. Eu falei, eu nem sei se o tempo cura. Porque eu sei há tanto tempo, e cada vez que eu ouço a voz dela, cada vez que eu escuto a voz dela, eu lembro da história. Mas houve um dia que o Senhor usou o irmão. Nós fomos orar na casa dele. O irmão não conhecia a história dela, não sabia o que tinha acontecido, porém Deus sabia. E precisava de ter um consolo para aquela vida. Glória a Deus. E o Senhor pegou, e ela não estava doente. Nós fomos orar para a pessoa que estava doente. E o irmão olhou para ela e falou assim, Deus manda te falar que Ele lembra o que você passou na sua infância. Ele sabe a situação que você foi colocado. Mas Deus tem cuidado de você. Aleluia. E falou outras coisas, porque nada passa impune diante dos olhos de Deus. Verdade, Senhor. Mas por que ela ouviu aquilo? Porque tinha alguém disposto a fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. O irmão aceitou. Ele foi lá para vender algo na loja, e eu falei, tem uma pessoa precisando de oração, vamos lá. E daí ele largou, ele estava em horário de trabalho, foi orar, e Deus alcançou a vida de uma pessoa que precisava de ouvir que Deus não havia se esquecido dela. Glória a Deus. Que Deus estava cuidando dela. O que eu quero dizer para a igreja, irmãos, é que nós somos instrumentos do Senhor. Aleluia. Não adianta nós nos preocuparmos se o cabelo está agradando a Deus, se a roupa está agradando a Deus, porque se as nossas obras não estão. Não adianta nós nos preocuparmos, não que não seja importante, é importante sim.
É importante nós, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. E é importante nós cuidarmos e sabermos que como nós devemos usar, como nós devemos nos trajar, porque a própria palavra diz isso no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, cuidado com as suas vestes, que seja modesta, que não coloque uma situação assim, uma situação assada. A própria palavra nos ensina. Glória a Mas Deus. não adianta você ter cara de crente, jeito de crente, mas não voltar ao primeiro amor. Não ter aquele encontro com o Senhor igual a minha mãe tem, de falar assim, meu Deus, quanto tempo faz que eu não vou para a igreja? Faz tanto tempo que eu não vou para a igreja, quando na realidade ela está sentindo aquele gozo de sentir a presença do Senhor, de sentir o quanto é importante nós ouvirmos a palavra do Senhor. E Deus permitiu que João fosse isolado na ilha de Patmos, porque ele tinha uma grande revelação para fazer para com a igreja de Apocalipse. Aleluia. Com aquela igreja que o apóstolo Paulo, ouvindo a voz do Senhor, trabalhou. E quando nós olhamos a história de apóstolo Paulo, o homem foi preso, mas lá na cadeia ele glorificava o nome do Senhor. O homem foi açoitado, mas o Senhor abriu as prisões, o Senhor arrancou os aguilhões, porém eles não saíram de lá, eles ficaram esperando. E daí falaram assim, não, a gente não vai ser solto assim não. Vai lá na praça e fala que nós somos inocentes. Da mesma forma que você nos prendeu. Porque o nome do Senhor tem que ser exaltado. Deus não deixa que nós saímos de situações de forma humilhada, não. O Senhor, Ele nos exalta, mas é necessário nós termos a obediência e o ouvido sensível ao ouvir a voz de Deus. Não devemos julgar, irmãos, quem está pregando ou quem está sendo instrumento para falar conosco. Porque se o instrumento fosse importante, Deus não usava uma jumenta. É bom ter conhecimento da palavra do Senhor, é bom ter conhecimento da palavra do Senhor. Mas o conhecimento sem a ação do Espírito Santo de nada vale. Aleluia. Você pode conhecer, você pode falar bem, mas se não houver a ação do Espírito Santo, a palavra ela fica vazia. Glória a Deus. Quando tem a ação do Espírito Santo, o Senhor ele entra na divisão da nossa alma, do nosso espírito, e dá em nós a necessidade de voltarmos ao primeiro amor. Oh, glória. E quando a gente fala do primeiro amor, não tem como não lembrar da mãe da irmã Magnólia, que saía lá de baixo 11 horas da noite e vinha aqui, glorificava ao Senhor e cantava ao Senhor o hino com tanto fervor que você via a unção naquela mulher só no corinho que ela estava cantando. Porque a unção é assim, irmãos. Você sente, você vê, só de olhar a pessoa e você fala, nossa, como eu gostaria. Glória a Deus. Como dá saudade de ter essa pessoa do nosso lado. Aleluia. O tempo todo. Aleluia. Olha a irmã Maria Helena. Por quantas igrejas ela não passa para estar aqui. Glória E como a o Deus. diabo também já não se andou na família dela, mas ela sabe o Deus que ela serve. Para quem é que ela está servindo. Situações acontecem na vida de todo mundo. Aleluia. Olha, não aconteceu na vida de João. Não foi preso de forma inocente. E olha o que o Senhor fez com ele. Grande Não aconteceu e às vezes nós estamos passando por dificuldade que nem é dificuldade de falar, meu Deus, estou passando por um deserto, quando na realidade nem é um deserto, às vezes é falta de esforço nosso. Verdade, Pai. E o Senhor está chamando para nós. Lembra-te, pois, de onde caíste, pratica a primeira obra. Aleluia, glória, meu Jesus. Deus. Desperta-nos na tua presença. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. O que é castiçal? A Lorena, na Bíblia dela, falou candelabro, é isso? O que é? Para que serve castiçal? Você sabe, Maria? É como se fosse uma luz, uma lanterna. E a Bíblia representa que o Senhor está no meio dos 7 castiçais de ouro. Se o Senhor tirar a luz das nossas vidas, não adianta o conhecimento, não adianta as vestes, não adianta nada. O Senhor está nos chamando nesta noite para se arrepender, mas às
nós só vemos aquele Deus de amor. Mas o nosso Deus é um Deus justo. Aleluia. E quando ele fala com a igreja de Éfeso, ele fala: eu lembro quem vocês eram. Eu vejo que vocês são doutrinados. Mas eu preciso que volte ao primeiro amor. Eu preciso que volte a praticar as primeiras obras. Eu preciso que você volte. Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra quando você me conheceu? Que a alegria do Senhor, ela invadia a sua vida, que você queria estar na presença do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. E hoje, muitas vezes, vem no culto por obrigação, porque se eu não for ao culto... Eu não estou falando só de culto, irmãos, porque o culto é o lugar onde nós nos reunimos. Mas muitas vezes a predisposição em fazer a vontade do Senhor. E muitas vezes quando nós devemos falar e não falamos. Glória a Deus. E o Senhor fala assim para nós: lembra-te aonde você estava. Aleluia. Analisa. Volte ao primeiro amor. Glória a Deus. Brevemente. Jeová. Brevemente. Ou seja, não espere o tempo passar. Desperta nas cadeias. Porque senão a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eita, glória a O Senhor está nos chamando para o primeiro amor. O Senhor está nos chamando para que nós possamos nos arrepender. Eu tenho algo contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Ou melhor, eu tenho algo contra ti. Porque o Senhor, ele fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. E o que é o amor, irmãos? O que é o amor? Falar que eu amo é muito fácil. Falar eu vou orar por você é muito fácil. Agora, praticar o amor, você não tem que falar nada. Sem palavras, você pratica o amor. E daí as pessoas veem diferença. E o Senhor está falando assim: olha, eu tenho algo contra ti. Abandonaste o teu primeiro amor. A igreja está ativa, mas está fria. A igreja está firme, mas está fria. Está na doutrina, mas não tem paixão. Jeová, desperta nós. Está na presença do Senhor, mas não está aplicando o coração como você deve aplicar. Como se fosse o Senhor do seu lado. Desperta-nos, Pai. Quando eu conversei com o Gabriel, eu falei assim: por que, Gabriel? É sério a situação, porque muitas pessoas confundem altar com palco. E não pode. E não pode. E não pode, porque quando acontece isso, automaticamente a gente vai se esfriando na fé. Porque a gente vai se preocupar com quem está ouvindo, com quem está fazendo, se a nossa veste está boa, se o nosso falar está bom. Não estamos preocupando com o que o Espírito Santo está movendo, aonde que a palavra está alcançando, quantas pessoas estão sendo transformadas. Então o Senhor está falando para nós nesta noite: tenho, porém, contra ti, abandonaste o primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte a buscar ao Senhor da forma que você buscava, com garra, com adoração, independente de quantos estão vendo ou não vendo, porque a obra é para o Senhor, a glória é para o Senhor, o louvor é para o Senhor. Agora é muito triste, irmãos, quando o Senhor tira o Espírito Santo, tira a luz das nossas vidas. Glória a Deus. Misericórdia, Deus, nunca faça isso. A minha mãe sentiu isso durante uma semana, eu acho. E eu fiquei muito preocupada porque eu achei que estava com depressão e fui conversar com ela. Daí depois ela voltou e falei: mulher, o que aconteceu? Isso bem antes do AVC. Daí ela falou: eu senti a ausência do Espírito Santo. E duro é quando você sente a ausência do Espírito Santo. Meu Deus. E às vezes nós estamos tão frios, tão sem a presença do Espírito Santo, que nem nota que ele está ausente. Que nem nota a ausência dele. Quando a gente faz as coisas muito no automático, sabe, bora, vamos fazer, ou quando comemos muito no automático, você nem sente o sabor do alimento, porque você só come ele e pronto. Quando nós viemos à casa do Senhor no automático, a hora que termina o
culto, você nem sabe qual o louvor que foi cantado. Como que Deus vai agir na sua vida se você não guarda aquele alimento que o Senhor tem te dado? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Muitas vezes, irmãos, a gente está próximo, achando que estamos próximos de Deus, só que estamos distante do coração dele. Deus tem misericórdia. A Bíblia diz assim que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E olha que Davi errou, mas ele se rasgava diante de Deus. Ele sabia que ele tinha pecado, mas ele se rasgava diante do Senhor. E o Senhor ouvia, porque conhecia o coração dele. Como que é que está o nosso coração diante daquele com quem nós vamos tratar? Como é que está a nossa vida? O Senhor, ele nos chamou. E ele fala assim: tens porém, e isso aborrece as obras, tens porém isto, que aborrece as obras dos nicolatras, as quais eu também aborreço. Então aquelas pessoas que praticavam feitiçaria, adivinações, aquela igreja também não gostava, mesmo estando fria. E o Senhor falou: eu também aborreço. Mas não é o suficiente, irmãos, não é o suficiente. Roupa não é o suficiente. Você aparentemente está numa vida de santidade, não é o suficiente se você não buscar o primeiro amor. Se você não deixar que o nome do Senhor ele haja na sua vida de uma forma especial, que você sinta a virtude do Espírito Santo. Cada vez que você entrar na casa do Senhor e falar: nossa, que culto maravilhoso. Ainda que ninguém tenha ouvido, porque você aplicou o seu coração nas coisas. Aleluia. Porque o culto, irmãos, quem faz somos nós. Verdade, Senhor. Desperta-nos cada dia mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, só para nós nos lembrarmos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é se arrepender. Aleluia. Mas se arrepender do quê? Coloca o espelho na frente, começa a olhar quais são as suas falhas. Porque nós sabemos. Muitas vezes nós queremos maquiar, igual quando você passa uma base para esconder uma sombra. Mas quando nós deixamos o Senhor entrar no nosso quarto escuro, a gente consegue ver quais são as nossas falhas, quais são as nossas atitudes. Então, primeira coisa, você tem que saber do que você está se arrependendo. Então, você tem que olhar para dentro de você, pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda a me curar. Se você tem mágoa de alguém, Senhor, cura, e é difícil, irmãos, porque a mágoa, ela é complicada, ela passa da garganta e daí para sair do coração é só com o remédio de Deus. E daí você tem que orar e falar: Senhor, esse é o meu problema, me ajuda a eu ser curado dessa mágoa. Glória a Deus. Se você não está sentindo a presença do Senhor da forma que você acha que você deveria, desce na presença do Senhor, busque a Ele, clama a Ele e fala: Senhor, eu quero voltar às primeiras obras. Aleluia, Deus. Mas quando nós voltamos às primeiras obras, a gente não se preocupa com quem está do lado. Aleluia. A gente está fazendo. Glória a Deus. A irmã Dometilha, ela limpava a igreja. E não era muito reconhecida. Mas ela tinha um cuidado em limpar a igreja. E muitas vezes eu ia ajudar ela para limpar a igreja. Ela não deixava eu subir no altar. Não, no altar não pode, no altar não pode. E tinha aquela diligência na limpeza da igreja. Estava fazendo algo para o Senhor. Glória a Deus. Estava trabalhando, independente de se Pedro estava vendo ou João estava vendo, estava praticando as primeiras obras. Glória a Deus. Muitas vezes a pessoa acha que praticar as primeiras obras é cantar com sabedoria, com o dom do louvor. Deus, ele recebe, a gente tem que oferecer o melhor, mas as primeiras obras é você fazer tudo com amor. É fazer tudo sem se preocupar se alguém está olhando. O mais importante é que Deus está vendo. O mais importante é que você sabe que a oferta que você está oferecendo é para o Senhor. Aleluia. É para o Senhor. Glória a Deus. Louvado. E o arrependimento, irmãos, ele tem que ser sincero. Verdade. Arrependimento sem cura não é arrependimento. É igual o sino, que só faz barulho. O arrependimento, você tem que descer na presença do Senhor e muitas vezes dói, causa dor. Porque às vezes ele está tão maquiado ali que a hora que você vai tirar aquilo, você fala: meu Deus, mas depois
é uma sensação de liberdade, de prazer tão grande. Glória a Deus. Porque quando você está no primeiro amor, você não está preocupado se está tendo evento ou não. Você está preocupado com o que o Senhor está fazendo na sua vida. Glória a Deus. Quantas vezes Deus nos visita no nosso quarto e a gente sente o quarto se encher de Deus de uma forma tão poderosa. Glória a Deus. E ninguém está vendo. Porque você deixou ele entrar. Oh, glória. Você deixou ele entrar. Então o Senhor ele fala para nós: olha, cuidado, porque eu posso tirar a luz. Cuidado. Mas ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É, Pai, que nós sabemos se consertar. E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Aleluia. Deus. Oh, glórias. Oh, glórias. Aleluia. Oh, A gente percebe, irmãos, que a igreja de Éfeso, ela tinha muitas qualidades, mas ela tinha perdido o primordial, que é o primeiro amor. O que é que nós estamos fazendo? Deus, vamos botar o primeiro amor. E eu vou falar usando as irmãs, porque tudo que a Ana Lúcia lançava no grupo, ninguém aprovava. E às vezes ela falava para mim assim: eu quero sair, porque eu acho que eu estou fazendo errado. Eu acho que eu estou andando em círculo. Ninguém não, a irmã Maria sempre apoiou, né, irmã Maria Helena? Eu também nunca desapoiei. Mas não é o apoiar que eu quero dizer assim, igual a Ana Lúcia falou, eu não estou criticando não, voltando na palavra. Essa mão sozinha, ela não faz nada. Quando junta, ela faz grandes coisas. Muitas vezes nós apoiamos, claro, eu também apoio. Mas se eu não fizer nada, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o grupo tá aí. Mas se não tiver uma atitude, não tiver união, graças a Deus, Deus mandou sangue novo. Que Deus mandou a Daniela, e a Daniela, ela por si só já faz a revolução. E daí conseguiu voltar a ter um pouco mais de atividade. O Senhor começou a agir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quantas vezes foi tentado os cultos de quinta-feira e não acontecia? Eu não estou cobrando, eu estou só comentando. Verdade. E olha a grande obra que Deus tem executado nos cultos de quinta-feira. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus, porque a minha mãe mesmo, não estando lembrando, o Senhor permitiu que ela visse o que o Senhor está fazendo. Que ela pudesse contemplar a grande obra que o Senhor está fazendo. Porque seria muito triste se o Senhor já tivesse recolhido e eu falasse: nossa, como seria bom se ela estivesse vendo isso aqui. Então o Senhor está nos chamando para o despertamento. O Senhor está nos olhando, falando: olha, volta brevemente. Se arrependa brevemente. Porque se você vencer, eu darei o direito de comer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha nos ensinar a amar. Né? Eu vejo muito o amor refletido muito na vida da irmã Rose, porque é o jeito dela. É o jeito dela. E ela quietinha no canto dela, ela consegue atrair de uma forma muito especial, sem fazer muita coisa, mas consegue atrair. Por quê? Porque ela desenvolve. E por que ela desenvolve? Porque ela precisou muito de amor e não teve. Então ela aprendeu a não ser amarga. Porque muitas vezes, quando nós não recebemos, a gente se torna amarga, a gente se torna arrogante, a gente se torna uma pessoa difícil. Mas daí quando a gente vai na contramão da situação, né? Tipo, ainda que eu não recebi, mas eu vou dar. Ainda que eu não recebi, mas eu vou fazer. Ainda que eu não tenho, mas o Senhor vai me usar para que eu possa ser um instrumento. Glória a Deus. E o Senhor vai nos usar de uma forma especial, mas é necessário que nós voltemos ao primeiro amor. Glória a Deus. Né? Tem um louvor que fala: eu quero voltar ao primeiro amor. E isso fala muito comigo. Porque eu estou muito fechada, eu preciso de voltar a ter esse desejo de amar. Glória a Deus. Eu preciso voltar a ouvir a voz do Senhor
falar, olha, eis que te digo, o próprio Espírito Santo vir falar comigo e eu estar pronta para ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Quantas vezes Deus usou alguém para falar com você da onde você nem esperava? Às vezes dentro de um ônibus, às vezes no seu trabalho. Quantas vezes Deus usou pessoas para falar com a Vitória lá no banheiro do trabalho quando ela estava chorando? Mas por que Deus usou? Porque a pessoa estava disponível, com os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Glória Não a foi choro, Deus. não. Foi o Senhor que levou a pessoa até lá para que pudesse o nome do Senhor ser exaltado. Glória a Deus. Na dificuldade que a irmã Magnólia passou com a situação da doença do irmão Raimundo, quantas mãos foram estendidas para ela? E eu nunca vi ela vir aqui falar, olha, estou passando por necessidade. Olha, estou passando por dificuldade. Mas Deus sabia e Ele cumpriu, Ele cuidou de uma Glória a forma Deus. maravilhosa. Aleluia, Espírito Santo. E ainda, quando ela estava fora da idade do mercado de trabalho, fora da situação, com o marido ainda doente, o Senhor abriu portas. Glória a Olha Deus. como Deus tem cuidado de nós. Deus é E como é que maravilhoso. tem sido a nossa gratidão. Não é gratidão de agradecer, é gratidão de voltar ao primeiro amor. Aleluia. Porque Deus não nos coloca em algum lugar para nada. Aonde você está, o Senhor coloca para que o nome dele seja exaltado. Aonde você está, o Senhor ele coloca de uma forma sobrenatural. E a palavra que o Senhor está trazendo para nós, lembra aonde você caiu. Lembra aonde você precisa de estar. Lembra o que você tem que fazer. Arrepende-te sinceramente. Glória a Deus. Sinceramente, do coração, da alma. Aleluia, Jesus. E daí você tem que dar um retrocesso e voltar ao primeiro amor. Glória a Deus. E voltar ao primeiro amor com a fé viva e fervorosa. E voltar ao primeiro amor livre de bagagens, livre de pesos. Eu não sei se eu vou porque senão a Ana Lúcia não sei o que. Eu vou porque a Ana Lúcia não sei o que. Eu vou usar a Ana Lúcia porque é líder. Então Olha você. Olha. É ela. Não, eu não faço nada para agradar ninguém, não. Não, eu não tô falando de agradar, eu tô falando não é assim que de ela muitas. ficasse eu disse, não, isso aí não. Acho que ninguém aqui. Oi? Eu assim, porque ela brincou assim. Não, porque não ela é está eu, não. citando muito Aí meu nome. eu disse, não, nenhum de nós. Sim, É por causa Porque não tem como eu falar da irmã Maria É. se a irmã Maria não está dirigindo um grupo. Não tem como eu falar da irmã Daniela, porque a irmã Daniela está dirigindo os cultos de quinta-feira que não depende da igreja. Depende da cooperação da igreja, mas não depende da igreja ouvir as instruções dela. Mas o Senhor colocou a irmã Ana Lúcia como líder e muitas vezes nós não ouvimos. Não é que não ouvimos, não nos importamos, né? E daí o que acontece? Entristecemos o coração e a obra do Senhor ela sai relaxadamente. E às vezes nos bloqueamos e nem damos sugestões, porque do jeito que fizer tá bom. Não é isso que o Senhor quer, Ele quer o primeiro amor. E o primeiro amor a gente dá as nossas primícias. No primeiro amor, tem um versículo aqui em Apocalipse que fala que a igreja de Éfeso, no início, até 10% das ervas, das frutas, de tudo que ele estava, eles destinavam à igreja do Senhor. Por que Paulo era abençoado, mesmo sem estar abençoado pela igreja de Éfeso, mesmo sem estar trabalhando para a igreja de Éfeso, já estava em outra obra missionária? Porque aquilo que ele tinha plantado, aquela forma que ele colocou, a igreja recebia e Deus abençoava. Glória a Deus. Só que daí houve um momento que a pessoa entrou no comodismo. Tá tudo bem, conheceu o poder de Deus, Deus renovou, Glória a Deus Deus. trabalhou, Deus agiu. E a gente entrou no comodismo. Não podemos entrar no É, comodismo. desperta, Porque desperta. quando entramos no comodismo, a gente perde o primeiro amor. E quando perdemos o primeiro amor, a gente não olha para o outro como nós deveríamos olhar. Verdade. Não se preocupamos com a situação do outro. Aleluia. Não se preocupamos com a irmã que está tudo bem na igreja, mas muitas vezes está com um filho numa casa de recuperação, É verdade, precisando de Deus. ajuda. Não estou falando só do filho numa casa de recuperação, de uma pessoa que está passando por uma situação difícil de um câncer, de uma pessoa que está passando pelo desemprego, ou daquela pessoa que está com doenças psicológicas, com depressão, com angústia, porque a gente não está sensível.
A gente não está praticando o primeiro amor. A pessoa está lá morrendo do nosso lado e a gente nem percebeu. É, Jesus. Nem percebeu. Porque a gente não está com os nossos ouvidos e olhos espirituais abertos. Nos desperta. E às vezes, quando nós estamos, o próprio Espírito Santo, ele nos lembra. Deixa eu orar pela Maria, porque eu vejo que a Maria está rebelde. Então isso, o inimigo deve estar usando ela. E o que vai acontecer? A mãe dela vai bater, ela vai sentir dor. Então eu tenho que orar para o Espírito Santo trabalhar na vida dela. Porque é verdade, irmãos. Deus, ele levanta as pessoas e o inimigo, ele usa naquilo que mais fere para tirar a paz. É verdade. E muitas vezes nós não oramos pelo filho dos irmãos. Não se preocupamos com a vida que o outro está passando. Não se preocupa. A gente lembra, quando fulano estava firme, quando fulano estava assim, mas não nos preocupamos muitas vezes de ligar para a pessoa ou mandar uma mensagem e falar assim, olha, você está fazendo falta, viu? Porque assim, a Vitória falar para o Pablo que ele faz falta, ou eu falar para o Pablo, vai ser diferente de uma pessoa que ele não espera. A Vitória, ele não vai ouvir porque ele sabe que é o desejo dela, e ele é filho, e filho é igual, em toda casa. Ele não vai ouvir porque eu sou a filha da irmã Ivandira e eu quero que ele venha para a igreja. Mas se for de uma pessoa que ele não espera, se Deus trabalhar com alguém, é diferente. Verdade. É diferente. Então, quando o Senhor nos chama para voltar ao primeiro amor, a gente tem que se reparar a nós primeiro. Você se ama? Você tem olhado para você e tem se preocupado com o seu bem-estar? Você tem se amado? Então, como que você vai amar o outro? Como que você vai voltar ao primeiro amor se você está precisando de reparo? Se você está precisando de falar, Senhor, me ensina a te amar e me ensina a ser amada. Porque o Senhor, ele nos ama de uma forma tão soberana, que morreu na cruz para que nós tivéssemos o direito à salvação. O Senhor, ele nos ama de uma forma tão soberana, que ele falou assim, ainda que a sua mãe te abandonar, eu não te abandono. Glória a Deus. O Senhor, ele nos ama de uma forma tão especial, que ele olhou para um bandido e falou, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. O Senhor, ele nos ama. E nós temos que refletir esse amor. E para nós refletirmos esse amor, é necessário nós nos amarmos. Irmão, se nós não nos amarmos, alguma coisa está errada. Verdade. Porque como que você vai amar o seu próximo como a você mesmo, se você não se ama? Aleluia. Como que você vai praticar o primeiro amor se você está amargo? Glória a Deus. O que você vai poder oferecer? Então, que nós possamos olhar para esta palavra, saber que o Senhor nos exaltou, Ele lembra das nossas obras. Glória a Deus. Mas Ele está percebendo que nós estamos caindo. E a gente precisa se levantar o quanto antes. Glória a Deus. E por isso que eu acho que essa palavra, ela tem muito a ver com os nossos dias. Sim. Porque a gente precisa desse renovo. Agora eu quero que a Lorena fale. Teve começo, meio e fim, Lorena, da palavra? Qual foi o começo? Que foi Deus nos exaltando. Depois o Senhor falou o quê? Para nós descermos. E o Senhor falou o quê? Que nós temos que ter ação. Então, irmãos, o Senhor está nos dando lição de casa. O Senhor está nos falando, olha, vê onde você caiu e se repare, porque a obra que eu tenho na sua vida ela é muito grande. Mas se você não se levantar, eu vou dar para outro. Eu tiro a luz que está em ti e coloco em outro. Porque Ele é justo. E quando o Senhor ele está falando, Ele não está falando com a igreja, Ele está falando comigo. Sim, mas ela vem primeiro para mim. Ela olha assim e fala, não, se eu começar a listar tudo que o Senhor tem falado que eu preciso me reparar, vai acabar o culto meia-noite. Então que o Senhor venha falar conosco, né? Que os irmãos orem por mim, que a gente possa voltar a praticar esse primeiro amor, né? Aquele desejo de se batizar. Sabe aquela coisa assim, ai meu Deus do céu, como vai ser lindo, né? Como vai ser maravilhoso. E a semana que vem, irmã Ana Lúcia, prega a palavra do Senhor para a igreja de Esmirna. Abençoa. Eita, Deus nos deu uma lição. Glória e honra a Deus. Eu quero Amém.